Seja muito bem-vindo a mais um podcast Tel Veritas, buscando a verdade nas Escrituras. Eu sou o pastor Leandro, estou aqui para mais um episódio com um tema necessário, relevante, na companhia pela segunda vez no podcast do pastor Marcos Campos. Pastor Marcos, seja bem-vindo a mais uma vez aí no podcast. Obrigado, Leandro. Deus abençoe. É uma honra retornar aqui a esse programa. Deus abençoe a todos vocês. E o assunto hoje é maravilhoso. Vamos falar um pouco sobre o pecado, a amartiologia, né, no grego, errar o alvo. Vai ser um assunto de suma importância. As expectativas são grandes. Glória a Deus. Pastor, já iniciando aqui, né? O tema hoje é pecado, o mal que eu não quero, que na verdade é um tema que a gente trouxe aí à baila, né, por conta do seu livro, né, que eu já gostaria Exatamente. já que você mostrasse para o pessoal que está aqui assistindo esse livro, que também nós vamos aqui nesse podcast fazer o lançamento, né, pastor? Isso aí Fala é um uma pouquinho honra. para nós. O Maulinho está aqui fazendo esse lançamento. Pecado, o mal que não quero. Nesse livro aqui, pastor Leandro, estou tratando sobre o pecado como uma ação, o pecado como uma intenção e o pecado como uma omissão. É claro que eu estou definindo o pecado, nós definimos o pecado, falamos da origem do pecado, mas a problemática aqui é tratar este assunto, o pecado como uma ação, o pecado como uma intenção e o pecado como uma omissão. Porque o pecado ele pode ser uma ação, você foi lá e cometeu o pecado. Mas o pecado também pode ser uma intenção, né? Uma cobiça, como está em alta esse tema, né? A Exato, cobiça. Cobiça é pecado, não é? Então, o verdade. pecado pode ser uma intenção. E o pecado, ele pode ser uma omissão, né? Tiago 4,17 diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, note a abrangência dessa problemática. Então, mas é que lógico que aqui também não estou tratando só dessa problemática. Aqui também eu encerro falando sobre a solução para o pecado. Glória Então, a temos Deus. aqui a origem do pecado, o pecado como uma ação, uma intenção, uma omissão, e por fim nós tratamos a solução para o pecado, porque o pecado, sem dúvida, é demoníaco, é diabólico, é catastrófico, mas há solução para o pecado. Glória a Deus. Esse aqui é seu. Ô, pastor, Obrigado, hein? É uma honra. Quero agradecer o privilégio presentão. de estar fazendo esse lançamento aqui. Glória a Deus. Obrigado, gente. E eu já faço a recomendação. Não li, mas o pastor Marcos, ele é um homem de Deus. Recomendo já, né, para vocês. Pastor, depois a gente vai dar os caminhos para o pessoal, né, que está acompanhando, como adquirir o livro, né, o aí valor e tudo mais, se quiser falar, e depois você fica à vontade, né, mas vamos deixar pro final. Pastor, eu queria iniciar aqui, né, porque o pecado é o mal, é a humanidade. Sim. Começa lá desde o princípio ali com, né, com Adão e Eva. E começando ali, né, do princípio, o que que você tem a me falar? Eu não sei se no livro tem, se você inicia a explicação começando de Adão e Eva, mas geralmente a gente, quando vai falar de pecado, a gente começa lá, com os nossos pais, Sim. não é isso? O pai da humanidade ali é Adão e Eva ali, né, os pais da humanidade. A gente costuma trabalhar essa questão, né, principalmente, a gente vai um pouquinho antes disso, quando a gente vai falar sobre a origem do pecado, não é o homem, né? A origem do pecado está no diabo, né? O diabo ele foi o que primeiro pecou, né? Verdade. Ele é o que primeiro pecou. Nós vemos aí na Bíblia, lógico, de uma forma mais metafórica, né? Nós vamos ver lá Ezequiel, né? 28, a profecia lá do rei de Tiro. Nós vamos ver Isaías 14, né? Como caíste do céu, a estrela da manhã tal. Na multiplicação do teu comércio, até que se achou iniquidade em ti. Então, nós vamos ver essa origem mesmo lá. Lógico que a origem do pecado não está em Deus, a origem do pecado está no diabo. E também, por consequência disso, Deus ele cria o homem, né, do pó da terra e faz ele a sua imagem e semelhança. Note que era aquilo que o adversário queria ser, né? Porque Verdade. se você vê naquela metáfora, naquele texto de Ezequiel, né, da profecia do rei de Tiro, e também em Isaías, você vê que o adversário ele queria subir as mais altas estrelas e ser semelhante ao Altíssimo. Ele não quis, né, ser mais que o Altíssimo, Verdade. ser semelhante. Aí era como se Deus dissesse, você não,
do pó da terra eu vou formar o homem, a minha imagem e semelhança. Então nós somos o que o adversário queria ser e não pode. Nós temos essa semelhança. Em contrapartida, a missão do adversário é o desejo dele, o prazer dele, é ver o homem, né, que é a imagem e semelhança de Deus na sarjeta, nas drogas, na criminalidade. É o prazer que ele tem, né? E aí, quando Deus ele forma o homem, coloca lá no Éden, e ali, então o homem é ludibriado, né? Na verdade, a mulher é ludibriada pela serpente. Então ali nós falamos da queda do homem, ali quando o pecado ele entra verdadeiramente no mundo, na humanidade, e ele já entra trazendo separação, né? O pecado ele é tão diabólico, ele é tão demoníaco, que ele já, quando ele entra, ele já traz separação por si só. Separou o Deus do homem, separou o homem da mulher, separou o homem dos animais. Ele separa. O diabo, ele criou ali algo, né? Uma narrativa, meias verdades, e seduziu a mulher também, tanto ela como o homem, desobedeceram a Deus, e aí nós temos essa consequência aí, né? O pecado, por causa da desobediência, né? De Adão e Eva, nós temos essa consequência terrível. Mas como eu falo no livro, né? O pecado não pegou Deus de surpresa, a gente tem que entender isso. Verdade, O pecado ele é diabólico, demoníaco, ele é satânico. Porém, o pecado não, eu costumo brincar, não pegou Deus de calça curta. Então Deus não tinha um plano B, né? Deus tinha um plano B, porque se Deus não é pego de surpresa, Sim. Deus já estava preparado, já sabia que o cordeiro foi imolado desde da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Exato. O pecado. E aí, essa ideia de o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, a gente entende então que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Glória a Deus. E assim, pastor, a gente tem visto, né, infelizmente, muitas pessoas hoje que são homens de Deus, vamos dizer assim, grandes, né, grandes homens de Deus, caindo nesse mal, né, que é o pecado. Tema do livro, o pecado, o mal que eu não quero. E na sua visão, pastor, o que tem acontecido hoje, nos dias atuais? Porque geralmente o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é uma referência. E aí quando ele não... Aí são algumas coisas que a gente pode entrar em santidade, quando ele não se santifica, quando ele não busca essa presença de Deus ali, tem a tentação, né? Que aí ele cede à tentação, aí tem a cobiça que você comentou aqui. Na sua opinião, pastor, tá acontecendo que a gente tá vendo tanta gente cair nesse mal, o mal que eu não quero, né? Paulo disse, né? O mal que eu não quero, Esse eu faço. faço. Legal. Teve uma pergunta, quando eu apresentei meu livro em sala de aula, aí um aluno sempre tem aquele engraçadinho, né? Sempre tem aquele que é sabido, né? Que é pra frentão, né? Pastor. Pecado o mal que não quero, mas tem como não querer? Nós temos uma natureza pecaminosa. Não, é verdade. Eu falei, você leu bem aí? Pecado o mal que não quero. Não estou dizendo pecado o mal que não pratico. Exatamente, é verdade. Pecado, o título é pecado o mal que não quero. Agora, entre não querer e praticar são duas coisas diferentes. Sim. Então, é interessante o texto que você citou aqui, no capítulo 7 de Romanos, do verso 17 ao 25. Olha o que Paulo diz. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem algum. Olha só, falando da sua natureza pecaminosa. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Olha que luta, Meu Deus. que contraste. Verso 21. Acho então essa lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Meu Deus. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o meu entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a minha carne a lei do pecado. Veja que embate que Paulo está É uma luta. vendo. E é tão interessante que o verso 24
quando Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O pastor e professor Elias Soares, ele trata muito bem esse assunto aqui, quando ele fala que Paulo usa uma metáfora aqui, né, pastor Leandro? Ele usa uma metáfora aqui. Ele usa aqui uma metáfora, ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala de uma punição que os povos etruscos, eles faziam na região ali de Roma, com os crimes hediondos da época, né? Eles puniam os pecados hediondos na época, crimes para a morte mesmo, eles puniam assim, eles pegavam o criminoso, prendiam ele e no calabouço eles prendiam o corpo deste homem num cadáver. Meu Deus. Deixava ele amarrado lá e deixava lá. Apodrecendo. Apodrecendo. Essa expressão de que era necroforia, a punição. Você vai pagar agora o seu crime com a pena de necroforia. Olha, era você, o corpo vivo será amarrado num corpo morto e deixar lá, apodrecendo. Então, aquele corpo morto que entrando naquele processo de putrefação, né, o corpo vive inalando aqueles gases, o corpo morto ia ferindo o corpo vivo, os vermes do corpo morto ia penetrando no corpo vivo até causar enfermidades e este corpo morria também. Nossa. Paulo, conhecendo esta punição dos povos etruscos, ele usa essa expressão, uma metáfora. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então diz assim, eu com o meu espírito tá vivo, ele quer Deus, ele quer a presença de Deus, ele quer adorar a Deus, ele quer... Mas parece que eu tô carregando um homem morto comigo, que era a sua natureza pecaminosa. E aí ele diz, miserável homem que sou, quem me livrar do corpo dessa morte? Eu tô arrastando, ao mesmo tempo que um homem vive em mim, tem um morto. Olha aqui. Meu Deus. Mas aí ele apela para o sacrifício de Jesus. Quando você pensa que está tudo terminado, que não tem jeito, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Porque da última vez eu lembro que eu estive aqui com você no podcast, eu falei um pouco sobre esse assunto. Que esse sacrifício de Jesus foi tão eficaz, que resolveu o nosso problema do passado, né? A questão da justificação. Um justo morre por um injusto e o justifica. Isso. Né? Então, o justo viverá pela fé. Agora, mas o justo ali no sentido de justificado. Aquele que foi justificado vai viver pela fé. Por quê? Porque um justo morreu por um injusto e o justificou. Então, o passado está resolvido. Doutrina da justificação. Só que o presente é o que o Paulo está falando. Estou carregando um homem morto. Martim Lutero diz, eu pensei que o velho homem estava morto nas águas do batismo, mas depois do batismo eu entendi que o miserável sabia nadar. Então, nós temos essa natureza pecaminosa, mas aí também está resolvido. Esse sacrifício, não foi à toa que Paulo está dizendo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Está falando do sacrifício, que esse problema que ele está dizendo, porque em mim, ou seja, na minha carne não habita coisa boa alguma, ou seja, está falando da natureza pecaminosa da carne, está resolvido esse problema com a santificação. Porque a santificação, pastor Leandro, você sabe muito bem disso, é um processo que nós estamos vivendo. Verdade. A justificação foi o ato único e irrepetível que Deus fez por nós. Mas a santificação ele está fazendo. É um processo progressivo, contínuo, certo? Contínuo e progressivo, que vai perdurar até o dia do arrebatamento. Então, eu e você, nós estamos num processo de santificação. Sim. Quando eu olho para você, a primeira coisa que eu vejo é uma plaquinha aqui, ó. Desculpe o transtorno, estamos em obra. Estamos, é isso? Então, eu entendo que se você, de repente, pisar na bola comigo, errar comigo, eu tenho que ser misericordioso. Você é um santo. Na expressão grega hagios, né? Sim. Santificado. Mas você não é um santo em perfeição, você é um santo em preparação, assim como eu. Eu estou separado, eu sou santo, mas não em perfeição, em preparação. Então é aquela plaquinha, desculpe-nos o transtorno, estou em obra. Se eu pisar na bola com você, pastor, me perdoa, que eu não estou perfeito ainda. Exatamente. Então é a doutrina da santificação, então nós estamos sendo santificados. E por fim, Paulo vai dizer que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Que aí vem a questão da doutrina da glorificação. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 50, né? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Aí ele fala do arrebatamento. Então, esse sacrifício, não é à toa que Paulo está dizendo aqui, dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque esse sacrifício dele foi tão eficaz que resolveu o problema do passado, resolve o nosso problema do pecado com o presente e já resolveu
o futuro. Glória a Deus. E, Maravilha. pastor, você falou aí, comentou sobre a punição, né, da época, né? Mas o Antigo Testamento era uma forma de lidar com o pecado. Tinha algumas punições, apedrejamento, Sim. né, exclusão social. E queria que você fizesse um comparativo com o antigo com o novo. O antigo com o novo. Como lidar isso, né? Não sei se você também fala sobre esse assunto no livro. Por quê? Eu falo isso. Porque quando você vai tratar do assunto do pecado, né? Embora não tenha a punição do passado, eu acho que o pessoal tem uma folga. Embora a gente também tenha as leis, né? Porque o homem que não segue a lei, o descumprimento da lei é o quê? O resultado vai sair matando por aí, vai ser preso, Sim. né? Aqui não tem pena de morte, mas tem países que tem. E como que a gente lidar com isso, por exemplo, no contexto igreja, no contexto cristão? O Antigo Testamento o pessoal sempre fala: ah, era pegar adultério, apedrejava, e agora? Continua pregando, continua no púlpito, continua. Enfim, vocês sabem já, né? Sim. O que você entende sobre isso? Então, no Antigo Testamento, a lei era olho por olho, dente por dente, né? Isso é verdade. Por isso que Paulo vai dizer lá na sua carta aos Romanos, a letra mata, mas o espírito vivifica, fazendo esse contraste. Por quê? Porque na letra da lei não tinha misericórdia. A alma que pecar, essa morrerá, né? A alma que pecar, essa morrerá. E isso, em parte, Paulo vai dizer que a lei é boa. A lei é boa. Porque imagina comigo lá no comecinho, quando começa ali, depois da morte de Abel, né? Caim mata Abel, aí a Bíblia fala que vem Sete, né? Deus deu outro filho para Adão e Eva, o nome Sete significa substituição. Isso. Eva vai dizer, porque Deus me deu outro filho em lugar de Abel que Caim o matou. Começa então duas gerações ali, a geração impiedosa de Caim e a geração piedosa de Sete. Isso. Não é isso? E aí a geração piedosa de Caim vai ser chamada de filho dos homens. E a geração piedosa de Sete vai ser chamada de filhos de Deus. Sim. Que aí no capítulo 6 de Gênesis, eles, né, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram belas, tomou para si mulheres. Aí eles se misturam de novo. Você pensa que é anjo ali, né? Não, ali não tem nada a ver Não, com essa. Você tá maluco. Ali são os filhos, a geração piedosa de Sete e a geração impiedosa de Caim. A geração impiedosa de Caim era tão terrível que quando você pega Lameque, por exemplo, que ele teve duas mulheres, né? Aí diz assim, ouça mulheres de Lameque, porque eu matei um jovem por me pisar e outro por me ferir. Caim será vingado 7 vezes, Lameque, porém, 70 vezes 7. O que ele está querendo dizer? Eu sou pior que Caim, e daí? É isso que ele está dizendo. Então veja que o negócio vai piorando na descendência de Caim. Certo. Ele está dizendo, enquanto Caim vai ser vingado 7 vezes, eu 70 vezes 7. Ele está dizendo, eu sou pior daí. Eu vou morrer mesmo, é como se ele dissesse, porque todos sabiam que a consequência do pecado era a morte. Né? Então, só que essa morte demorava a chegar, sim ou não? Demorava. Uns viviam 500. Tudo bem que não eram, talvez, as mesmas 24 horas, os dias eram contados da mesma forma que eram hoje, mas viviam mais, Sim. certo? Só que com a lei de Moisés, o pecado foi imputado. Houve a imputação, porque até então não era. Agora, a alma que pecar, essa morrerá. Então, você adulterou? Eu adulterei. Você vai morrer. Ah, mas é daqui. Não, é agora. Fora do arraial, pedra. Então, a lei veio e imputou o pecado. E aí, Paulo diz que nesse sentido é bom. Só que ela não tinha misericórdia. A alma que pecar, essa morrerá. Tá certo? Isso no Novo Testamento, e aí vem aquela ideia. Porque a letra mata e o espírito vivifica. Quem não sabe interpretar, isso diz que é a teologia, né? A teologia mata, o espírito Esfria, essa teologia esfria. ali está dizendo que a lei não tem misericórdia. Né? A lei não tem misericórdia. Até porque, em Romanos capítulo 8, verso 3, vai dizer assim, porquanto que era impossível a lei, vista que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Certo? Então, Paulo estava dizendo, ainda que a lei era boa, a lei era santa, mas quando ele entrava em contato com essa carne, ela não tinha eficácia alguma. Ou seja, onde dizia não adulterarás, a lei que dizia não adulterarás, quando entrava em contato com essa carne que é enferma, que Paulo vai dizer que está doente, aí eu falei, eita, que vontade de adulterar. Ela diz, não cobiçará, mas quando entrar em contato, eita, que vontade de cobiçar, de ter o que ele tem, de ter o que o Leandro tem.
Então ela não tinha eficácia alguma. Sim. Mas não, o problema não era a lei, mas a carne que estava enferma. Sim. E ela perdia, então a lei perdia a eficácia. E aí Paulo disse, então, aquilo que era impossível à lei, o quê? Salvar-nos. A lei não podia nos salvar. Sim. Deus, enviando o seu filho em semelhança de carne pecaminosa, pela carne condenou o pecado, mas na carne dele, que veio em semelhança, não tinha pecado na carne dele. Sim. Porque ele não foi fruto de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Exato. Né? No que foi gerado no ventre de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo. Então, se você olhasse para Jesus, lá no primeiro século, ele era um judeu, né? Parecido com Pedro, com Tiago, com João. Tanto é que Judas, quando foi trair, teve que lhe dar um beijo, né? Teve que dar o sinal. Porque senão os caras iam pegar errado. Ei, você, não, eu sou o Pedro. Desculpa, quem que é o Jesus então? Porque era tudo. Se olhasse para Jesus, era um judeu da Palestina, do século I, queimado do sol, narizão de judeu, cabelo de judeu, mãos calejadas da carpintaria, os pés sujos das terras da Palestina ali, de Israel. Enfim, então ele era... Nele não havia formosura. Não havia parecendo em formosura. Então, só que na carne de Pedro tinha pecado, na de João tinha pecado, na de Jesus não tinha pecado. E foi com essa carne que ele fez o sacrifício vicário. E esse sacrifício vicário substitutivo, para aqueles que creem, nos traz a vida eterna. Glória a Deus. É nele que temos a vida Glória a eterna. Deus. E aí Paulo vai dizer, que também não pode absurdar o negócio aqui, porque Romanos 5:20 diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que aí o cara pode interpretar mal isso aí, pode não? Eu vou pecar, eu peço perdão, vou lá pro monte, oro e tudo certo. Aí Paulo vai... Mudança de vida, nada. Aí Paulo, sabendo disso, no capítulo 6, verso 1, ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Ele faz uma pergunta. E aí no 2 ele vai já responder, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais todos vós que fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Glória a Deus. A lei dizia o seguinte, se houver morte, se dará vida por vida, não era assim? É. Se houver morte, se dará vida por vida, olho por olho, dente por dente. E eu quero afirmar aqui, pastor Leandro, sem sombra de dúvida, houve morte. A lei dizia, se houver morte, se dará vida por vida. Certo? Ou seja, se você matasse, você ia morrer. Só quero dizer uma coisa para você, neste podcast, houve morte. Houve morte. Ele morreu por nós. Verdade, glória a Deus. Só que essa morte, como nós dizemos aqui, não foi tramada no inferno. Não foi tramada nas profundezas do inferno. Não foi o diabo. Essa morte foi uma agenda de Deus. Aliás, já era sabido que haveria morte. Sim. Se você pega lá a Transfiguração, no capítulo 17 de Mateus, e em Lucas é mais preciso em dizer que o assunto que estava sendo tratado na Transfiguração, onde viram ali Elias e Moisés, era a morte que seria em Jerusalém. Então, essa morte foi uma agenda de Deus. E Pedro fala isso. Sim. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 23. Pedro diz o seguinte, a este Jesus, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste por mãos de Nico, o qual Deus o ressuscitou, solta as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, a morte matou Jesus, mas ao terceiro dia ela não conseguiu mais reter. Por quê? Porque naquela carne não tinha pecado. Ele venceu a lei, o pecado e a morte. Vive e reina para todos sempre. Amém, glória Ô, a Deus, glória. aleluia. É isso. Não tem como não sentir a presença de Deus aqui neste lugar, meu Deus. Que forte. Então, aí o que Paulo vai dizer? E ele morreu, Paulo vai dizer. E ele morreu, ele deixa bem claro, ele morreu. Para que aqueles que vivem, ou seja, nós, não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Por quê? Porque se houve morte, você dará vida com vida. Então essa vida que você vive agora, pastor Leandro, não é mais para você, é para ele. Viva na fé. Exatamente. Então não podemos mais viver uma vida pecaminosa. E aí eu entro na questão que você me falou. Sim. Por isso que tem que haver a disciplina bíblica, a disciplina eclesiástica. Quando né, há esse desvio de conduta, não é o fim. Porque em algumas denominações, por exemplo, adultério é um pecado para a morte. Verdade. Não é verdade? Aí nunca mais. Mas lá em 1 João vai dizer que há pecados que são para... Tem pecados que são para a morte.
Alguns vão. Ali tá, na verdade, ali em 1 João vai dizer que há pecado para a morte. Tá em singular, né? Singular. Ali está dizendo há pecados. Mas alguns vão dizer que os pecados para a morte é a apostasia e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu fico ali com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, é lógico que para a pessoa chegar até o ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, aí ele tem que estar no estado de apostasia, certo? É. Por quê? Porque se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, se você pecar contra aquele que convence, quem vai te convencer? Então aí sim é um pecado. Exato. Mas os demais, não. Que estão desviados, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que é o que a gente chama. Sim. Estão longe hoje. Não estão mais, né, próximos. Mas é possível retornar. Até porque você vai conversar com muitos que estão afastados e ele diz o seguinte: não, verdade, volta, irmão, evangelizando. Volta, irmão, a casa do pai está aberta. Diz, pastor, eu preciso voltar mesmo. Então, olha aí como, né? Ele reconhece. Eu tô fraco, pastor, eu tenho vontade. Eu quase fui para a igreja ontem, mas. Então você vê que ainda há uma esperança. Agora, aquele que blasfema, aquele que já apostatou, que blasfema, que atribui, né, a obra de Deus ao diabo, aí já fica muito. Aí fica difícil de acreditar que um dia ele pode voltar, né? Então a disciplina eclesiástica ela é boa, e assim, como você vai ver no livro aí que nós vamos falar um pouquinho sobre na etimologia da palavra hamartia, é errar o alvo, o pecado é errar o alvo. Então, pastor Leandro, adultério não é um pecadão desse tamanho e a fofoca um pecadinho desse tamaninho. Não existe. As consequências é que são umas mais catastróficas que outras. Exato. Mas pecado na etimologia da palavra é errar o alvo. Acabou, errar o alvo. E assim, pastor, você vê essa questão de que não existe pecadinho nem pecadão, a lei da semeadura, né? A lei da semeadura. Às vezes eu, pensando comigo, né? Até comentei com a minha esposa esses dias, que teve uma situação de um pastor que ele não caiu, teve esse desvio de conduta que a gente está comentando aqui, em adultério, não vou citar nomes por questão de ética, mas depois ele veio a ter uma doença. Aí, conversando com a minha esposa, eu falei, você acha que isso foi porque ele plantou? A gente fica num dilema que Deus, ele é misericordioso, ele se arrependeu, voltou para a esposa, voltou para o ministério, e depois veio ter essa doença. Então, aí a gente fica se questionando, né? Será que isso é uma punição de Deus? E não querendo uma resposta, mas fica um pensamento, porque, segundo, né, o que a gente tem da lei da semeadura, tudo que o homem plantar, esse fará. Mas aí existe uma consequência maior dessa colheita. Se ele permanece na apostasia ou se ele não se aproxima de Deus, eu acredito que é o pior, o destino que seria o inferno. Agora, se ele se arrepende em vida, eu acredito que é capaz de Deus fazer novo todas as coisas, mas mesmo assim haverá consequências daquilo que ele fez, do plantio que ele teve durante uma boa parte da vida dele. Senão entra naquilo que a gente falou. Então o cara fala assim, então vou aguardar. Quando eu estiver bem velho, vou aproveitar, ficar com um monte de mulher, vou roubar, vou fazer, né? E depois eu entrego para Jesus. Jesus me limpa a minha vida e aí eu vou estar perto de morrer mesmo. Você entende? Sim. Né? Acho que muitas pessoas que estão nos acompanhando assim já pararam em algum momento da sua vida para pensar nisso. Né? Se aquilo que eu estou colhendo hoje, e às vezes a pessoa até, eu já ouvi isso aqui, eu já ouvi. Mas já faz 20 anos que eu sirvo a Deus. E o negócio que eu cometi foi lá atrás. E até hoje parece que eu tô colhendo o que aconteceu lá no passado. Não sei se já fizeram essa pergunta. O que você acha, pastor? Como é que a gente às vezes, né, traz uma resposta? Isso é assim, eu até já li uma vez aqui com vocês a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe? Então, eu acredito muito nisso aí, justificados, né? Sendo essa doutrina da justificação, sendo nós justificados por intermédio de Cristo Jesus, temos paz com Deus, ou seja, não estamos mais em guerra com Ele. Mas é claro, eu sempre costumo dizer o seguinte, o Salmo de número 23, ele vai nos ilustrar muito isso que essa ideia que eu vou trazer para você. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me por veredas de justiça, por amor ao seu nome. Aqui é o ponto. Veredas de justiça são caminhos retos, certo? Caminhos justos. Por que tem muita gente que não consegue caminhar? Se converte, aceita Jesus, toma um banho de piscina e diz que é batismo, mas continua com as mesmas práticas e quer andar nesse caminho. Aí não aguenta, não pode.
Porque aí é a lei da semeadura. Exato. Guia-me por vereda de justiça. O caminho é reto, irmão. Se você quiser fazer curva nesse caminho, você vai se dar mal. Porque o caminho é de justiça. E o que vale é Gálatas 6,7, que diz: não erreis, de Deus não se zomba. Porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Então significa dizer que se eu estou indo nesse caminho com o pastor Leandro e eu der um chapéu nele, nesse caminho de justiça, lá na frente eu vou colher isso daí. Não tem como. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tem pessoas que não entendem isso. Isso, Certo? verdade, verdade. Então não tem jeito. Agora, e outra coisa, você pode ter 20 anos de um ministério brilhante. Se você cometer um erro, a igreja vai apontar esse erro. Não, o pastor Leandro é uma benção, tá, mas ele é do terror. Então, acho que Você só vai lá, essa, mancha, só né? essa mancha já é mesmo. Agora, aqui nessa questão da Verdade. enfermidade, Paulo vai dizer também na sua carta aos Coríntios: por isso não desfalecemos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Aí ele vai dizer assim: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Então, Paulo está falando de dois homens, da natureza material e a imaterial, né? Eu falo dois homens, o homem espiritual e o homem material. Então, Paulo vai dizer: ainda que o homem exterior, ou seja, a matéria, se corrompa, corromper ali é envelhecer, enfermar, é o que vai acontecer, é o que tem acontecido. Eu vou para 30 anos de ministério, eu já não tenho mais o meu vigor dos 20 anos, não tem mais. Já envelheci, as rugas chegaram, fiquei careca, cabelo branco, a barba. Minha barba era pretinha igual a sua, agora já acabou. E isso é isso que Paulo diz. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, até essas questões da enfermidade, tudo isso vai acontecer, né? Pode acontecer. Pode ser uma colheita? Pode ser, né? Aí cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Sim. Mas que isso que você falou é categórico, não adianta. Se eu te der um chapéu nesse caminho, nessas veredas de justiça, lá na frente vai ter problema. Aí o camarada acha ruim. Ah, tô no caminho do Senhor e tá me acontecendo isso. Só que você não lembra o que você fez lá atrás. Irmãos, o caminho é reto. Guia-me, guarda essa aí, pelo amor de Deus, é regra. Pega essa em nome de Jesus. Guia-me por veredas de justiça, por amor ao seu nome. Então, irmão, nesse caminho de justiça, caminho reto, justo, se você der chapéu em alguém, se você quiser fazer curva, você vai se dar mal. É isso aí, pastor. E assim, a gente comentou da mancha, né? A gente tem tantos nomes que Jim Swagger, que assim voltaram, mas sempre fica aquela Felipe Yancey também, não é? Felipe Yancey, ministério super meu maravilhoso. Eu já gosto muito dos livros, da teoria do aquário. Na teoria do aquário de Felipe Yancey, meu Deus. Então, escritor, pastor, né, até de uma igreja, teólogo. E aí aconteceu toda essa catástrofe, né, pastor? Sim. E às vezes a gente fica se perguntando, porque muitas pessoas falam assim: não, servir a Deus é fácil, é só você ir para a igreja. O tanto de coisa que a gente tem que renunciar, pastor. Sim. Porque assim, eu lembro que quando eu tava para casar, aí eu falei assim: quando eu casar, as tentações vão, né, parar, acabar. Falei: porque aí eu vou ter só minha mulher, então, enfim. Lê o engano. Lendo engano. Aí que o inimigo parece que. E ninguém liga, né? Quem não tem esse caminho, quem não anda nesse caminho reto, não liga pro. Sim. Que você tá se santificando, se você tá buscando santificar, se você tá buscando viver uma vida para Deus. E aí, nessa caminhada, né, a gente viu muita gente, pastor, infelizmente caindo, né? E fica essa mancha. E eu vejo uma falta de misericórdia na igreja, pastor. Quando você fez a faculdade, você já era cristão? Já era convertido? Não. Não, né? A faculdade de administração que eu fiz eu não era. No finalzinho que eu me converti. Certo. Mas você viu quantas pessoas que às vezes começam e é um cristão genuíno, jovens também, e na faculdade, na universidade, se desviam, né? Porque eu fiz a minha faculdade de Direito, eu já era casado, já estava, já era pastor, já. E eu vi muitas pessoas, muitos jovens, né, com um sonho de jovens cristãos, que entraram lá com o sonho de ser um bom advogado, juiz, promotor de justiça, né? E no primeiro, segundo, terceiro
trimestre já estavam todos corrompidos lá, Meu os barzinhos e na prostituição, na fornicação, e alguns que nem conseguiram terminar o curso, nem, Uhum. enfim, por causa do pecado. Então, o pecado, ele é. E eu tenho muito receio, eu falo muito com os jovens lá na nossa igreja, quando eles, nessa época, quando eles entram para a universidade, né? Sim. Porque a gente procura dar uma base forte mesmo, na sã doutrina, para que eles possam suportar. Porque quando eles chegam lá, né? Que foi o Timothy Keeley, Sim. que ele falou, um pouco antes de falecer, ele disse o seguinte: ainda que você leve o seu filho para escola dominical e para os cultos de domingo, né? Todos os domingos você leva ele na escola dominical e aos cultos de domingo, é nada em comparação ao que o secularismo estão fornecendo para eles. Meu Deus, é verdade. É Não adianta, verdade. você pode levar ele de manhã na escola dominical, à noite no culto, isso é nada com o que ele vai receber, a carga de coisas que ele vai receber do secularismo, principalmente na universidade. Temos que tomar cuidado com isso daí. Sim, sim. E assim, pastor, quando eu falo que eu falei, né, aqui, sobre a falta de misericórdia, pastor, eu acho que a gente tem que abraçar Sim, esse povo, cuidar deles. E ninguém quer cuidar mais hoje. verdade. Ninguém quer pegar aquela pessoa que tá, vamos dizer assim, né, aos nossos olhos, ou assim, espiritualmente, realmente, a pessoa está no lamaçal do pecado. Porque ainda que nós estamos em manutenção, que foi o que você falou, tem uma plaquinha aqui na frente, gente. Aqui não é perfeito, não. Em manutenção, aquelas vidas estão entregues. E aí ninguém quer cuidar, porque a gente já quer alguém pronto, de terno, gravata, a Bíblia já pregando, né? Formado, né? E eu vejo essa falta de misericórdia. Ah, pecou, tira. Substitui, igual fosse uma peça, né? Sim. Eu acho que falta essa misericórdia realmente de Deus. E foi o que você falou. E a gente tá caminhando junto aqui. Mas se com o outro errar, a gente tem que abraçar. Claro. A gente tem que trazer para perto. Acho que o filho pródigo fala muito disso, né? Sim, Porque o pai estava esperando ele. esperando. Quando ele avista, ele não julga, ele não manda embora, ele não joga os pecados na cara do filho, ele fala assim, ó, eu tenho uma festa preparada para você. Tem um anel no E dedo. Romanos 11:29 diz que a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Esse texto, ele queima no meu coração. Romanos 11:29. A vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Irrevogável é sem Glória a Deus. arrependimento. Deus não errou quando te escolheu, Deus não errou quando. Não é uma queda, um deslize que acabou tudo, meu irmão. Não, meu Deus. E ainda bem que nós temos o exemplo de Davi. Quero Verdade, o exemplo de verdade. Davi, né? Se o adultério dele fosse para a morte, ele não teria buscado tanta misericórdia de Deus como ele. Você pega o Salmo 51, Davi tá nem aí para o reino, para a coroa, para o trono. Ele diz: não me lances fora da tua face e nem retire de mim o teu Espírito Glória a Santo. Deus. Ele disse: não retire de mim o reino, não retire de mim o trono, não retire de mim a coroa. Ele diz: não retire de mim o teu Espírito Santo. E você vê que Deus perdoou a Davi. Glória a Deus perdoou. Então, amados e queridos irmãos, a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Teve uma vez que um diácono ele cometeu um erro, e aí ele achou que não era mais digno de ser diácono. Chegou lá para mim lá e falou: pastor, aqui minha credencial, pequei contra o Senhor e eu não quero mais ser diácono. Não, peraí. Você acha que o teu diaconato está resumido nessa credencial aqui que você está entregando? Eu falei: meu querido, a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Você é um obreiro, um diácono pro resto da vida, ou um pastor, ou um missionário. Glória a Aquilo que Deus. Deus te vocacionou, você é pro resto da vida. Amém. Às vezes nós pecamos e por esse temor, né, esse receio, nós não queremos usar. Mas será que Deus é comigo ainda? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Glória a Deus. Deus não tira dom. Deus, ele não errou quando te chamou, quando me chamou. Ele continua conosco, ele é conosco, ele é misericordioso. E o dom que ele nos deu, a chamada e a vocação, é irrevogável. Use para a glória de Deus. Glória a Deus, pastor. E que Deus continue levantando homens como o senhor, Amém. piedosos, né? Que realmente, na sua fala, e eu tenho certeza que, pelo que eu conheço, né? E muitos dizem, é isso mesmo. É na hora do que a gente vê que uma vida precisa, uma alma precisa, ainda mais um obreiro, Sim. você relembra ele da misericórdia, porque é isso, a gente esquece, porque a gente acha que a gente não é digno, né? Sim. E por esses erros, né? Lá no céu tinha João, né? Lá no livro de Apocalipse, ele chora, né? Porque ele olha lá no céu e não tinha ninguém. Se achado
digno de abrir o selo, né? O livro e Desatar os desatar os sete sete selos. Mas o Cordeiro, né, que foi morto e ressuscitou, esse é digno. Digno. E por ele ser digno, ele nos ama, ele nos abraça, ele age, né, com a sua misericórdia sobre nossas vidas, né? Verdade. É forte. O cordeiro que foi morto e reviveu. Meu Deus. 7 chifres, 7 olhos e 7 estrelas. O próprio Deus, né? Sim. É? Porque 7 chifres fala de poder, né? 7 perfeição, chifre poder. Isso. Todo poder, né? Onipotente. 7 olhos, né? 7 olhos fala de perfeição na visão. Quem vê tudo, sabe tudo, é onisciente, né? E aí diz que o espírito está, são 7 espíritos que percorrem todo, então, está em todo lugar. Então, aquele cordeiro que foi morto e reviveu, ele é divino. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Glória a Deus, aleluia. Pastor, eu peguei uma frase que você colocou numa postagem que diz assim, ó, a liberdade de escolha veio acompanhada na obrigação de escolher. Aí o pecado, né, que é o tema do livro, o mal que não quero, a cada escolha há uma renúncia. Você colocou aqui, né, pense nisso, uma reflexão. Eu fiquei pensando nisso, pastor. A cada escolha uma renúncia. A cada escolha uma renúncia. Isso entendo, sabe o que, pastor? Que muita gente sonha muito, só que não quer renunciar muitas coisas para viver esse sonho. Exatamente. Eu sonho em pregar, eu sonho em ter uma família, eu sonho em alcançar, eu sonho em chegar lá no meu emprego, em lugares altos, mas não renuncia. E aí como é que fica? Essa reflexão que você postou aqui, pastor, que eu peguei, quando você foi levar lá, vamos ver se ele lembra, né, nesse momento que você refletiu sobre isso. O que você estava pensando? Sobre a livre escolha, hoje fala muito, né, sobre a livre escolha. Mas a livre escolha, ela vem com a obrigação de escolher. É livre. Mas e aí? Ela vem com a obrigação de você escolher. E a cada escolha, uma renúncia. Eu escolho comer um chocolatinho a mais. Eu estou renunciando. Todo aquele trabalho que tive na academia, não é? Exatamente. Um livro, eu vou estudar esse livro, é Pecado Mal que Não Quero. Então você vai se dedicar a ele um tempo, você vai renunciar, talvez uma festa, vai renunciar a amigos, até muitas vezes um período com a sua família para você se aprofundar na Bíblia. Quer pregar? Quero pregar. Eu costumo dizer que os 3 passos para um sermão eficaz são inspiração, que ela é divina. Mas se você não orar, não vem inspiração. Então aí você já vai ter que renunciar muitas outras coisas para você ter uma vida de oração. Depois que você orou, então a inspiração vem divina. A inspiração é o primeiro elemento para um sermão eficaz. Inspiração divina. Aí vem a transpiração, que é humana. Transpiração é suar mesmo. Então é você pegar o texto e dizer, meu Deus, o que Paulo quis dizer aqui? Mas deixa eu ver o que Stanley Orton comenta sobre isso. Deixa eu ver que N.T. Wright tá falando sobre isso, então isso vai suar, você vai entender aquele texto, você vai, né? Esse sermão que eu vou trazer, ele é expositivo, temático, textual? Não, eu vou fazer um sermão expositivo. Qual é o sermão expositivo? Aquele que eu leio o texto, explico o texto e aplico o texto. Isso tudo dá muito trabalho. Por isso que eu falo que a transpiração é o segundo elemento. Sim. E o terceiro elemento para um sermão eficaz é a transmissão. Não adianta nada você ter a inspiração, a transpiração, mas fica o E Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Foi lá em Caná da Galileia, louvado seja o nome do Senhor. Esquece o texto, não volta nele, então você tem que saber transmitir. E isso dá trabalho. Então, se você quer um sermão eficaz, você vai renunciar muitas horas de talvez um cinema, um shopping, alguma coisa para se dedicar a isso. É verdade. A cada escolha uma renúncia. Eu escolho, sei lá, fazer uma faculdade, eu vou renunciar a tantas outras coisas, né? Então, a cada escolha que nós fazemos, existe uma... Eu escolho Jesus, eu escolhi Jesus, eu quero servi-lo. Então, eu rejeitei Satanás, eu rejeitei as obras da carne, eu rejeitei o mundo. Paulo vai dizer, longe de mim me gloriar, a não ser na cruz de Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Verdade. É outra metáfora poderosa que Paulo fornece aqui para nós, porque ele diz assim, o mundo está crucificado para... Isso aqui Posso falar aqui, não? Pode falar. Tem o pastor, então Dá. Dá. Paulo, você sabe que Roma, ela crucificava mesmo, né? Ela tinha... bateu de frente com Roma, né? Aquela a paz romana, né? Entre aspas.
Bateu de frente com Roma, eles crucificavam. Eles faziam de poste, né? Pra iluminar a cidade, né? Pô, e muitas vezes a crucificação era em árvores. Não é isso? Porque a cruz tem lá o postíbulo, o patíbulo e o cédum. Então, muitas vezes, eles colocavam em praça pública, em árvore, pendurava lá, colocava só o patíbulo lá, um cedro, e pregava lá e deixava morrer lá. O camarada morria lá. E era propositalmente, para a pessoa passar e... É como se Roma dissesse, se bater de frente conosco, aí, ó, resultado. E aí, aquele corpo ia ficando ali, se ninguém reivindicasse, ia apodrecendo ali. Aí os primeiros a visitar eram os corvos. Subia lá e começava a comer a carninha do olho, carninha do nariz, a carninha da boca. Até ficando bonitinho, né? Aparecendo a cada dentária, aquele mau cheiro. Os cães vinham comendo a panturrilha também, já ia aparecendo a tíbia, os ossos. Então a pessoa passava e fazia... Era isso mesmo, e era a ideia, trazer esse repúdio, que nojo e tal. Então Paulo pega essa metáfora e diz assim, quando eu olho para o mundo, é como se eu visse, o mundo está crucificado para mim, ou seja, não tem mais nada no mundo que me atrai. As músicas do mundo não me atraem mais, os métodos do mundo, tudo que o mundo produz para mim não serve. E em contrapartida, quando o mundo olha para mim, diz, que crente careta, que crente... Ou seja, não há... Quando o mundo olhava para Paulo, não via mais possibilidade alguma de Paulo voltar. Meu Deus. Não é como hoje, o crente ele tá na igreja, mas tá no mundo também. Ele vai lá no domingo e adora a Deus, aleluia. Mas quando é na sexta-feira, tá lá no funk. Não, Paulo dizia, não. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Por quê? Porque a cada escolha há uma renúncia. Paulo disse, eu escolhi a Cristo, então eu crucifiquei, a minha carne está crucificada com ele. Eu renuncio o mundo, eu renuncio o pecado, eu renuncio a minha vontade. Aliás, servo é aquele que não tem vontade própria. Servo faz a vontade do seu Senhor. Verdade. É isso. É o escravo da orelha furada, né? Isso Ele aí. tem a carta de alforria para ir embora, mas ele decide ficar. E isso se não for, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 4, verso 1, que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Ali a expressão ministro é hiperetes. Os hiperetes eram aqueles remadores. Ficava lá embaixo. Lá embaixo, né? Aí você só viu o rema, aquela embarcação antiga, né? Exato. Hiperete não tem holofote para ele, não tem, né? Não, assim ele respeita porque eu sou ministro do evangelho. Você é ministro, mano, vai lavar o banheiro lá. Aí trocar o lixo da igreja lá, você não é ministro? Ministro é servo. É verdade. Os caras acham que tem essa pompa, né? De ministro da justiça, ministro da fazenda. Ministro evangélico. Vamos limpar banheiro, vamos passar pano na igreja. Porque ministro, na etimologia da palavra, é remador. Ou seja, é só... Ninguém vê. É só o reminho pra fora. Você não vê os escravos, os servos lá remoçando, passando ali. Mas o barco vai chegar ao destino. Hipereste não quer aparecer. Ele quer trabalhar pro barco chegar no destino. Então, se você é ministro, reme, meu irmão. Não larga o remo, não. Amém. Glória a Deus. Tá vendo aí, né? Já estamos tendo uma aula aqui também de como servir a Cristo. Jesus foi o maior exemplo, né? De servo, né? Sim. Lavou os pés dos discípulos, né? Pedrão não queria deixar Não queria. de jeito nenhum, né? O pecado é assim, né? Enquanto Jesus está querendo nos limpar, a gente às vezes está querendo se manter sujo, Jesus está dizendo, eu estou ensinando vocês a todo tempo a servir, né? Eu falei sobre Neemias ontem, né? Lembrando aqui, Neemias ele estava num cargo, sim, de alto escalão, copeiro do rei. Ele tinha que permanecer vivo para continuar servindo. Então ele recebia ali para ver se o vinho estava contaminado. E que ele estava tudo bem com ele. O que ele tinha a ver com o povo que ficou lá? E ele nunca nem esteve lá. Nunca nem esteve. É fruto do cativeiro. Exato. Foi um jovem, né, que foi escolhido, selecionado ali, né, boa aparência. Não tinha nem nada a ver. O irmão dele visita junto com outros judeus e ele pergunta do povo. Isso é o servo. É verdade. Porque antes do cargo, antes de ser copeiro do rei, antes de estar ao lado do rei, ele era servo. E o servo, né, você vê como é que acontece. Deus ouve o servo, Deus responde o servo, Deus ele é com o servo quando ele se dispõe a fazer a vontade do seu Senhor. Sim. Porque os caminhos foram abertos para ele ali. O rei ia dispensar alguém que ficava ao lado dele ali para manter ele vivo, não ia dispensar fácil. E outra, ele não ia admitir que ele chegasse na presença dele triste, por exemplo. Chegou triste por qual motivo? Não tinha essa de chegar triste, porque ele tinha que... Ele tá se apresentando diante de ele. Ninguém tinha essa audácia, mas
Daí eu falei, né? Aquilo que ele tava sentindo era na alma. Então, tipo, remédio, nada ia fazer com que ele melhorasse. Porque era algo que atingiu a alma dele. É aquela sensibilidade espiritual que a gente precisa ter. De olhar alguém que tá no pecado, que errou o povo, que tá ali vivendo em ruína e miséria. A Bíblia diz que no capítulo 2 que o povo tava em ruína e miséria, né, de Neemias. Portas queimadas e muros Muros. fendidos. Exatamente. Vulnerabilidade. Ou seja, as outras nações passavam e desdenhavam. Eles estavam no mês de Nissan, que era o mês do que de comemorar a Páscoa, que Deus tinha tirado eles do cativeiro lá com o braço forte do Egito. Como que eles vão... Cadê as nações zombando? E aí, adora o seu Deus. Tá lá, Sambalote, Tobias, Gesem. E aí, cadê? E Deus... O Flávio Josefo, ele comenta que Meu Deus, nesse cenário era comum você encontrar cadáveres ali nas ruas próximas, porque muitos salteadores saqueavam lá, o pouco que eles tinham, e muitas vezes não encontrando, queria levá-los, alguns como escravos. E se você resistisse, eles matavam e deixavam no meio do caminho. Meu Deus. A situação era catastrófica. Mas servo ora, né? Meu Deus. Neemias, quando orou, Jejuou por muitos dias. 4 meses. Olha aí. 4 meses orando e jejuando perante o Deus do céu. Olha a ousadia do servo. Porque ele está em Suzã. Em Isso. Suzã ninguém fazia petições a Yahvé. Ninguém fazia petições a Deus, né? O Deus de Israel. Era Marduk. Todas essas petições em Suzã era o Deus de Artaxerxes, Marduk. Agora ele deixa bem claro: estive orando e jejuando muitos dias ao Deus dos céus. Por isso esse resultado maravilhoso. Meu Deus, pastor. Sério, sério. E você vê que ele chega lá, né? Ele não chama todos, ele chama alguns, poucos. E aí o inimigo quer parar a obra, né? É isso que o inimigo quer parar. Enquanto a gente está querendo construir, né? Por exemplo, a gente está aqui falando desse assunto aqui, pastor, não é atrás de fama. Sim. A gente quer expor a obra que Cristo faz na vida de uma pessoa. Exato. Tira, resgata, arranca ele das ruínas e faz realmente, levanta muros. E aí isso é feito como? Através de oração, de renúncia, né? Que é o que a gente está trocando aqui nesse assunto. E ele confessa o pecado. Confessa isso, seu pecado, meu o pecado do povo. povo. Tremendo. Tipo assim, tremendo. o pecado do povo, ou seja, ele se coloca na brecha. Sim. E Deus, ele nesse tempo, pastor, ele tá querendo levantar alguém que se coloque na brecha. Foi uma oração tão eficaz que é aquela que Jesus ensinou depois para os discípulos, Lucas capítulo 11. Diz para o Senhor, nos ensina a orar. Jesus disse, portanto, vós quando orareis, orareis. Aí ele começa a mostrar o método, né? Isso. Primeira parte da oração é a adoração, depois a petição, né? A adoração, Pai nosso que está Mas se exaltando. exalta, né? Depois você pede o pão nosso de Isso. cada dia, né? Perdoa as nossas dívidas. Aí você confessa pecado. Isso. Então tem um período da oração só para você confessar pecado. Por causa dessa natureza pecaminosa. Por causa desse processo de santificação que nós estamos dizendo. Você não está perfeito. Então, às vezes, você fica exasperado, você fica com raiva, você acaba... enfim, você pode cometer assim muitos deslizes, você pode pecar por ação, intenção ou omissão. E existe um momento na oração que é só para você confessar os pecados. Perdoa as nossas dívidas. E aí você tem que perdoar também, né? Assim como nós perdoamos. Porque o seu perdão está condicionado que você perdoe também. Tem essa aí. Pastor, aproveitando, né? Já dá umas recomendações aqui de como orar. Então, toda oração que a gente faz, estou falando às vezes na igreja, né? Posso falar para você, ora pelas ofertas, aí você desvia. Sim. Calma. Mas assim, quando você entra no seu quarto, que é aquele momento que você tem ali de intimidade, você e Deus, tem então mais ou menos esse sentido, só para o pessoal ter uma direção, porque às vezes a pessoa fala, eu não sei orar. Mas a oração, ela é uma conversa, né? Nessa conversa precisa estar incluso o que você disse. Aí repete para o pessoal gravar e ficar fixado. Okay. Essa questão de não saber orar é pertinente, né? Ainda bem que nós temos o Espírito Santo. Paulo vai dizer em Romanos 8:26, né, que nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu queria estar naquele podcast, rapaz, do Espírito Santo, que vocês fizeram, foi tremendo. Vai ter a segunda parte. Eu venho, porque isso outro assunto não. A personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo ora, Espírito Santo direciona, Espírito Santo... Então, ele também nos ensina a orar, assim como Jesus fez. Por isso que ele é o Allos Paracleto.
Jesus disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a Luz Paracleto, que é outro da mesma espécie. Então, assim como Jesus ensinou a orar, o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Verdade. Tem aquela hora que você faz aquela... Não nós, mas tem muito crente que a oração dele não é oração, é uma murmuração. É. Senhor, não aguento mais essa prova, até quando isso aqui? Se não fosse o Espírito Santo, o tradutor, nosso maior tradutor, não, ele tá querendo dizer isso, Senhor. Ele tá de cabeça crente, Perdoa, se perdoa. fosse isso, exato. Então, a oração que o Senhor nos ensinou, o método, né? Ela começa com adoração. Ninguém pode começar uma oração murmurando. Então, a oração ela deve Ou começar, pedindo. ou pedindo, ou já confessando, meu Deus, me perdoa. E é lógico que esse método é aplicável no Mateus 6,6. Portanto, quando vós orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. É a sua oração individual. Porque na oração coletiva tu fica também... A pessoa no momento do pecado lá na oração coletiva, Senhor, perdoa esse palavrão que eu falei. Aí os irmãos vão ficar tudo, ó, falando palavra Também, né? Misericórdia, Jesus. Aquela pseudo-santidade, né? Exato. E ele erra também, pecador também, mas naquele momento ali, né? Enfim, então é uma oração para você fazer ali no seu aposento. Então a primeira coisa é a adoração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, você começa dando, Senhor, meu Deus e meu Pai, sempre usa a senha, né? Em nome de Jesus, porque sem essa senha você não arruma nada com Deus. Verdade. Em nome de Jesus, me coloco diante da tua presença para te adorar, para te engrandecer, para te enaltecer. Eu te louvo, eu te engrandeço. Enfim, você vai adorar a Deus. Exato. Depois que você o adorou, aí você pode pedir o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, abre as portas. Senhor, aquela causa na justiça. Senhor, aquela provisão. Enfim, você vai pedir. Jesus te deu essa prerrogativa. Você pode fazer isso. Depois que você o adorou, depois que você pediu, você confessa. Perdoa as nossas dívidas. Nesse momento você vai pedir perdão. Senhor, perdoa. Falei mal do pastor Leandro, mas foi que eu estava de cabeça aqui. Enfim, você vai passar um período ali confessando os teus pecados, porque você pode ter pecado por ação, intenção ou omissão. Você poderia ter feito o bem naquele dia, você poderia ter ajudado o pastor Leandro e não fez, você cometeu pecado, irmão, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você tem um período só para você confessar o teu pecado. Depois que você adorou, depois que você pediu e você confessou, é a hora de você orar por mim, pelo pastor Leandro, que é a hora da intercessão. E não nos deixe cair em tentação, tá vendo? Não nos deixe. Então é nesse momento, Senhor, visita o pastor Leandro, sua digníssima esposa, seus 3 filhos, seu ministério, o pastor Marcos, o meu pastor, os missionários que estão lá na janela 1040, em Moçambique, lá na África, no Níger. Então é tanta coisa. O momento intercessório é tão maravilhoso que ali você passa 1, 2 horas brincando, se você quiser levar a oração a sério. É verdade. Se você é um servo que leva a oração a sério. É verdade. Depois que você adorou, pediu, confessou, intercedeu, termine a sua oração louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, agradecendo, porque teu é o rei do poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, ciente que tu já aprendeu essa oração, eu termino te louvando, te bendizendo. Muito obrigado, eu te amo, em nome de Jesus. Meu Deus, que aula, pessoal. Glória. Eu tenho certeza que a tua oração será eficaz se você usar o método que o Pai, que Jesus nos ensinou. Tá tudo aqui, né, pastor? Tá tudo aí. Por que o pessoal gosta de ficar acrescentando, né? Ah, É umas coisas, né? Os homens complicam, né? Mas Deus descomplica. exatamente. E acho que a palavra de Deus diz, né? Buscai conhecer, né? Cresçamos e Prossigamos e prossigamos em em conhecer o Senhor, exatamente. E assim, né? Eu lembrei aqui enquanto a gente conversava, quando a gente não faz a oração que Davi fez, né? Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não tem aquela vigilância, né? Porque na verdade Jesus disse, né? Orai e vigiai, né? Então a vigilância ela tem que ser constante. E aí eu lembrei de Sansão, que não vigiou e ele nem percebeu quando o Espírito saiu dele. Já pensou? Meu Deus, pastor, isso aqui. E aí a gente vê que Sansão ele só estava tendo vitória, era uma em cima da outra. Mesmo falhando, mesmo pegando ali tocando em animal morto, bebendo bebida forte, se deitando com outras mulheres que não era da sua, né? E aí você vê que é como se tipo,
hoje em dia acontece muito vezes, porque a pessoa fala assim, meu, eu ando certinho na igreja, você já deve ter se deparado isso aí. Eu vou pra igreja, eu não traio minha esposa, eu não bebo, não ando em balada, eu pago, eu compro, pago, tudo certinho. Mas tem cara que tá indo, meu, tá mais pé lá no mundo do que na igreja e tá dando certo pra ele. Acho que é mais ou menos o que tá É a acontecendo. síndrome de Asaf, lá do Salmo 73. Ah, síndrome de Asaf, tem. Eu confesso que eu já fiquei nesse dilema. Já, pastor, já. Não ao ponto de, né, quase me dizer, mas assim, já dei uma olhadinha pra grama do vizinho, sim. Já falei assim. Quem nunca? Pastor, ô senhor, eu tô aqui andando de trem, tal, metrô, acordando cedo, Fiz a campanha do Pai, do Filho e do Espírito Santo. e as coisas 7 de Namã, 21 de Daniel, e nada. Meu vizinho é ímpio, não vai nem na igreja. todo final de semana, churrasco, picanha, carro zero, casa boa. Oh, meu Deus. Mas a maturidade espiritual, ela faz com que a gente aprenda a dizer como Paulo disse, né? Eu aprendi a conviver com o que tenho, né? Sei ter a abundância, né? Ser abastado e sei ter pouco, né? Então, assim, eu cheguei nesse nível de entender isso. Então, e quando você chega nesse nível, você para de ficar buscando as coisas da terra e você busca o reino e Deus cuida de você. Sim. Pode ser que você não tá igual o seu vizinho aí, que você andou olhando, igual eu andei olhando, né? Mas você aprende a descansar no Senhor, a ter paz, a agradecer por aquilo que você tem. Aí você vive melhor. E por incrível que pareça, pastor Leandro, o Asaf ele tem esse declínio de fé depois de 60 anos de ministério. É, Ele já tá velho. já tá velho, já tá velho. E aí, do nada, ele para de olhar para as coisas do Senhor e começa a olhar para os ímpios. Pros íntimos. Mas ainda me chama a atenção a devoção de Asaf, mesmo assim. Mesmo assim. Não é porque o pastor Leandro olhou lá para a grama do vizinho, eu também já olhei, que nós desviamos. Asaf começa o Salmo 73 dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés desviaram. Né? Pouco faltou para que se escorregasse os meus passos, porque eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade do ímpio. Então ele diz assim, ó, Deus é bom, Deus é maravilhoso, o negócio foi eu. Ele não põe a culpa em Deus. É verdade. Porque tem uns que põem a culpa em Deus ainda, né? Sim. Asaf não, o problema foi eu. Só que, sabe por quê? Aí sabe onde você conseguiu, pastor, essa maturidade? No santuário. Porque no verso 16 do Salmo 73, Asaf diz assim, ó, quando eu quis entender isso, eu fiquei sob modo perturbado. E fica mesmo. Fala assim, eu tô ali, ó, tô firmão, pai. Eu vou no monte, eu faço campanha, eu tô na igreja, tô... E parece que não vai, o miserável ali não faz nada, não tá nem aí, tá fluindo. O Asaf falou, quando eu quis entender isso, eu fiquei sob modo perturbado. Salmo 73, verso 16. Aí vem o verso 17. Até que entrei no teu santuário. E aí entendi o fim dele. Mas entrar no santuário ali, meu querido, é você entrar na presença. Porque tem muita gente que entra no santuário, mas não entra na presença. Exato. Ali ele entrou na presença. Aí ele falou assim, quando eu entrei no santuário, entendi o fim deles. É como ele disse. Verdade. Quando você entra no santuário, você entende o que está acontecendo na sua vida. Quando você entra na presença de Deus, aí Deus fala assim, mas Leandro, você está preocupado com o carro? Você quer o carnezão que ele está pagando, né? Exato. 48 de 5 mil, você quer? Não, eu não quero não. Quando você tá... Porque assim, a gente costuma dizer que na internet todo culto foi glorioso, na internet toda a família é feliz, né? Então cuidado com as ilusões desta vida pós-moderna. Tome cuidado. Cuidado com a aparência das coisas. Quando Asaf ele entra no santuário, Deus mostra a aparência do ímpio. Aparência. Nossa, aquela empresa é muito rentável. Que nada, dívida ativa de 100 mil. E aí, Verdade. né? Então, Por aí vai. por aí vai. Então não é tudo isso que estão pintando aí, não. E é alguma coisa que nós temos que entender. Vida de ímpio não é referência para a vida de crente. Aleluia. A referência para a vida do crente é a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ande como ele andou, viva como ele viveu, fale como ele falou e você vai ser muito feliz na sua vida. A nossa referência é Cristo Jesus. Quando Asaf entrou no santuário, ele entendeu, ele diz, aí eu entendi o fim dele. Ele termina dizendo, certamente o Senhor o colocou em lugares escorregadios. E olha que está lá em cima, daqui a pouco estão lá embaixo. Pode ver. Verdade. Certo? Verdade. E aí ele se arrepende e vai viver uma vida na presença do Senhor. Né? Ele vai dizer, proclamarei as obras do Senhor.
para sempre. Então ele cai em si, ele dá uma reviravolta e aí ele cria essa maturidade que o Leandro falou e que eu também já passei por isso, né? E entendemos, nós temos a plena suficiência, entendemos a plena suficiência em Cristo Jesus. Cristo nos é suficiente. Glória a Deus. A gente está sendo, né, pastor, bombardeado de informações a todo tempo. Sim. Na internet é 4, 5 passos, 10 passos, sei lá quantos passos para atingir a riqueza. E aí eu fui até uma vez questionado, pastor. Ali, aquele dia eu fui embora para casa meio chateado. Eu confesso para vocês aqui, confessando aí ao vivo a coisa, confessando o pecado. Já tá em prática. Aprendendo. Olha, vou te falar. 2 dizimistas. E o dizimista disse assim para mim. Porque eu falei, o que você faz, né, e tal. Não, faço isso, faço aquilo, dou dízimo. Falei, mas também dou dízimo. Falou, não, mas você dá o dízimo mesmo? Tem certeza? Me questionou, rapaz. Aí eu fui embora chateado. Porque é mais ou menos como assim, quem é dizimista tem que ser próspero, vamos dizer assim, financeiramente tem que ser rico. O que ele quis dizer para mim foi isso. E por mais que ele tenha uma condição realmente ali na equiparação de bens, mais que eu, aí eu falei, qual que é a diferença dele para mim? Fiquei. Aí fui embora assim meio chateado. Que ele me confrontou ali na hora e até jogou e falou assim, Davi era rico, Salomão era rico. Aí eu falei, e vem no Novo Testamento, Paulo morreu decapitado, pobre, Pedro de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, Tiago, João, isolado na ilha de Pátimo. Aí ficou aquele negócio no ar, né? Fui embora para casa. Mas aí eu fiquei matutando, pastor. Eu sei, se a gente for trazer aqui teologicamente falando, Deus ele dá riqueza porque ele quer. Sim. Ele é o dono do ouro e da prata. Se ele falar, eu vou querer que abençoar, ninguém pode pedir. E tem uns que Deus ele conhece o coração, ele vai deixar ali, não vai deixar faltar nada, assim como ele veste os lírios do campo, assim como ele cuida dos pássaros, do pardal. Mas, pastor, o que você tem a dizer sobre isso, né? Esse é um pecado, porque aí não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, né? A mamon, né, no caso. É o amor ao dinheiro. Mas esse é um pecado hoje, porque abre o celular, se você abrir agora o Instagram, tem alguém falando para você pegar o curso dele, exercer, estudar, aplicar, que você vai ter um bom retorno financeiro. E você vai deixar essa vida de correria, vai viver uma vida melhor, vai ter tempo para sua família. E quem não quer, pastor? Quem não quer ter tempo para sua família? Né? Mais tempo, no caso, ficar em casa ou ir para um. Aqui, ó, hoje é quinta-feira. Vamos sair daqui agora, vamos para uma praia? Pega seus filhos, pega a esposa e fica lá uma semana só trabalhando lá, embaixo de um pé de coco. Comendo camarão. Vê a hora de chegar as férias, né? Pra ver se dá pra pegar pelo menos 3 dias, 4 dias. Você entendeu, pastor? Sim. Então a gente está sendo bombardeado, os crentes estão sendo bombardeados. E o que tem feito muita gente pecar? Que é passar outros para trás, fazendo isso, enriquecendo ilicitamente, né? E aí há esse desvio. Há um desvio. Aí na igreja fica ao lado dos mais humildes, ali os mais piedosos, aqueles ali que, sabe, permanecem na sã doutrina para não cair nesse engano, nesse enfado. Como que funciona, pastor? Porque hoje as mega igrejas, os mega templos, é tudo bancado por empresários. Sim. Que tem que e eu tô falando assim que Deus ele é o Deus que abençoa, é o Deus do rico, é o Deus do pobre também. Sim. E pobre que eu digo não é pobre também financeiramente, é piedoso, né? Ou dizer assim, humilde. Como que funciona, pastor, na tua visão isso? Isso é é uma questão aí também a ser trabalhada, não? Olha. É, é, é uma questão muito difícil para a gente pensar. Realmente, Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro, né, é a raiz de toda espécie de males, né?
O amor ao dinheiro. Não é problema você ter dinheiro, o problema é você... o dinheiro, ele é um excelente servo, mas um péssimo patrão, né? É um Verdade. péssimo patrão. É. E nos dias de hoje, nesse mundo pós-moderno, capitalista, né? Essa pós-modernidade capitalista, todo mundo correndo atrás do dinheiro, né? É verdade. Todo mundo. E o dinheiro, ele muda as pessoas mesmo. Muda. Eu tenho um professor amigo meu que ele disse uma vez, ele deu um exemplo muito legal. Ele falou que ele estava na casa dele e ele falou assim, ó, meu, se você for na minha casa tocar a campainha uma vez, toca só uma vez, eu vou te atender. Se eu estiver em casa, eu vou te atender. Mas tem um amigo meu, cara, que toda vez que ele vai ligar, fica, tem down, tem down, tem. Isso me irrita. Aí um dia eu tô lá na minha casa, ele contando. Aí eu já sabia que era ele, porque ele é o único. Quando chegar, fica, tem down, tem down, tem down. Eu já saí pra falar um monte. Eu já saí pra falar, meu, você sabe que eu não gosto, que toca a minha campainha uma vez só e tal. Quando eu tô subindo a escada pra atender, eles, ô, meu irmão, olha, eu vim te trazer aquele dinheiro que eu tava devendo. Falei, meu humor mudou na hora. Olha. Aí quase que eu falo pra ele, pode tocar 100 vezes aí a campainha, meu. Você tá entendendo? Ele foi preparado pra falar um monte, mas quando falou que era dinheiro, Aí mudou o semblante. ele falou, rapaz, como muda, como o dinheiro muda. Então você imagina, levando isso pro dia a dia, né? Você imagina como que não muda isso daí. É por causa disso que nós vemos aí igrejas envolvidas em escândalos, em esquemas, por causa do dinheiro, o amor ao dinheiro, a avareza. É a avareza, que é uma obra da carne. Sim. Obra da carne. Paulo vai falar lá em Gálatas, no capítulo 5, lá você vai ver, né? Em diante lá, no verso 20, você vai ver o fruto do Espírito, mas antes você vai ver as obras da carne, né? É verdade. Dentre eles a avareza. E aí Paulo vai dizer, e coisas semelhantes a essa. Aí você põe um monte de outras coisas aí que é obra da carne. Que é pecado, que é erro de alvo. Sim. E aí você pega uma teologia da prosperidade, para acabar de complicar o negócio, que entra na igreja, né? Uma teologia da prosperidade, que fala, mas essa conversa que até eu posso, meu Deus é o Deus do ouro e da prata, gente, mas é ele. É ele, exato. É ele que é o dono do ouro e da prata. Isso não significa que ele vai dar para que ele tem obrigação de dar para você. Se você não tem maturidade, se você não tem estrutura, Deus não vai dar 1 milhão nas mãos do pastor Leandro se ele não tiver estrutura. É verdade. Não é isso? Verdade. Jesus, ele é administrador por excelência. Você fez administração. Fiz a administração. Lembra daquela parábola que quando Jesus fala sobre o vinho novo e o remendo? Do odre velho. E os discípulos ali o papo ali é jejum, mas Jesus vai falar assim, ó, ninguém põe vinho novo em odres velhos e nem remendo novo em pano velho, porque os odres vão estourar, você vai perder o vinho e o odre. E aí você também perde o pano e a calça ou a peça que você ia remendar. Então ele fala, vinho novo se coloca em odres novos. Ali é administração. Exatamente. Né? Jesus não entra para perder. Você acha que Jesus vai dar 1 milhão na tua mão se você não tem um propósito com o reino de Deus? Verdade. O Senhor não faz nada sem propósito. Então ele vai, mas Deus conhece o meu coração. Lógico que conhece, é por isso que ele não te dá. Não. Vai dar uma casa a você na praia, nunca mais você aparecer na igreja de domingo. Todo final de semana vai vir lá. Eu me lembro de uma revistinha da escola dominical. Meu Deus, no meu discipulado, 1900 e Guaraná com bolinha. Eita! O tema era Neustan, o tema da lição. Neustan, o pecado de bronze. Falando daquela serpente de Moisés lá, não é? Moisés fez aquela serpente no deserto, naquele momento lá, aqueles que eram picados por causa das murmurações, picados pela serpente, e olhassem para aquela serpente de bronze, não morriam. Não morriam. Né? Que ela era um tipificava o Cristo. Isso. Depois ele vai falar em João capítulo 3 para Nicodemos, assim como a serpente foi erguida no deserto, importa que o Filho do Homem seja erguido para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Era isso. Sim. Pois o povo de Israel, você vai ver lá em 2 Reis, capítulo 18, ainda estava adorando aquela serpente e chamava de Neustan. Ezequias que destruiu. Quando o Refor fez a reforma lá, Exato. restabelece o culto. Isso.
Aí a ideia da revestinha, qual que é essa? O que que é um aneustan? Aneustan é o pecado que vira maldição. É a bênção que vira maldição na sua vida. O pecado não é a bênção que vira maldição. Senhor, me dá um carro, Senhor. Se tu me der um carro, Senhor, eu vou fazer a obra, eu vou dar carona pra irmã Doquinha. A irmã Doquinha, coitada, não vai nunca mais a pé pra casa, porque ela já tá velhinha. Eu vou fazer tua obra, eu vou levar os irmãos pra vigília, pro monte. Aí Deus dá o carro. Cadê o irmão? Não, só ele. Guarujá, meu irmão, Guarujá, Enseada. Tô- E cadê o... Tá entendendo? Verdade. Outro exemplo, a irmãzinha orando, meu Deus, me dá um namorado, me dá um marido, Senhor, preciso casar, se tu me der um marido, nós vamos fazer a obra de Deus, nós vamos visitar, nós vamos... Aí Deus dá, cadê a irmãzinha? E nada, Some. no namoro some, é só cinema, é só shopping, acabou. Você tá entendendo? Então é a bênção que vira a maldição. Então você tem que tomar muito cuidado para a bênção que o Senhor te deu não virar uma maldição. Senhor, me dá um emprego, Senhor, eu preciso de um emprego, Senhor, eu preciso trabalhar, abençoar a obra, preciso abençoar a obra. Você dizimista, fiel, ofertar para o... Deus abre as portas, cadê o camarada? Meu Deus. E nunca mais voltou. Hora extra direto, não dá mais tempo. Pastor liga, ô irmão, não dá mais tempo, trabalhando muito, pastor, trabalhando muito. E nem o dízimo tem coragem de dar. Aí perde o emprego. Aí vem a colheita, né? Vem a colheita, né? Vem né? A lei da semeadura. Tá? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tá certo? Então, não deixa a bênção que Deus te deu virar uma maldição na sua vida. Neustan, a bênção que vira a maldição. Tem muito crente que já recebeu bênçãos de Deus e deixou a bênção de Deus virar uma maldição na sua vida. Verdade. Não existe isso acontecer com você. E para encerrar, eu concluo com o pensamento aqui de que essa teologia da prosperidade, ela vem deturpando até mesmo textos sagrados, como o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, aí vem, nada me faltará. Os caras pegam um texto como esse e faz dá um arrudeio, né? Como diz o nordestino, dá um arrudeio e diz, se você não tem, é porque tá com encosto, tem um problema, porque se o Senhor é teu pastor, por que que te falta? Não pode faltar nada. Verdade. Irmão, nesse exato momento falta algo para mim. E não é porque eu estou em pecado. Eu sei que nesse exato momento está faltando algo para o pastor Leandro. E não é porque eu estou em pecado. Verdade. É porque esse Salmo de número 23 não tem nada a ver com provisão. Esse Salmo tem a ver com presença. Adonai roe lo ersa. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Nos originais. Confirmadíssimo pelo verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Não é as minhas finanças, não é meu cartão black, não é o black do pastor Leandro que tá com ali tem. Não é o black, não é o meu limite de sábado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. Então não vai te faltar. Nesse exato momento pode estar te faltando um carro, uma casa, você pode morar de aluguel, pode estar te faltando um emprego, mas a presença dele não falta. Nesse exato momento eu sei que para mim está faltando alguma coisa, pro pastor Leandro, mas uma coisa é certa, a presença de Deus não falta. Eu estou sentindo ela. Aleluia. Eu sinto a presença. Então, ele está presente. Sim, Deus. Ele está. Por isso que Davi disse, não me lances fora da tua face, Senhor, e não retira de mim a tua presença, o teu espírito. Pode te faltar o que for, meu irmão, mas a presença de Deus não pode faltar. Isso é que é importante nas nossas vidas. Que nós venhamos preservar, né, essa presença de Deus, porque nós somos só apenas vasos de barro, né, É pastor? isso aí. Só. E a única coisa que a gente tem realmente é a presença dele, de mais importante na nossa vida, né, pastor? E, pastor, até eu gosto de falar para esse público, né? Acredito que você falou até que lá você procura dar uma boa base, né? E eu falando com uma jovem esses dias, ela falou assim, ela namora. E aí ela comentando sobre sexo antes do casamento, aí a gente falando de se preservar, se santificar, se guardar, né? Eu vim do mundão, né? Então, quando eu comecei na igreja, meio que isso aí pra mim era novo. Ficar o quê? Ficar sem ter, né, relação, sem sexo. E aí Deus foi trabalhando na minha vida, eu e minha esposa, e a gente se preservou ali durante quase 5 anos. Até Deus fazer a obra de abençoar um apartamento, que a gente queria um lugar para morar, mas Deus abençoou. Fizemos propósito e Deus abençoou. E falando para essa jovem, aí ela falou, só se eu tirar meu cérebro, que eu penso, né? Falei, e aí? Tudo bem, você pode pensar, né? Agora,
que é aquela questão que você comentou, da cobiça, né? Do desejo, né? E tua palavra assim para esses jovens, pastor, porque tem jovens aqui que acompanham o podcast lá da igreja, né? Tem um público grande que acompanha que são jovens, que estão nessa fase ainda, uns solteiros, outros já namorando, para se preservar, porque assim, o que Deus fez também na minha vida, da minha esposa, porque também a gente renunciou, Sim. a gente se entregou, a gente não aceitava. Você tava na sala assim assistindo o filme, colocava a irmãzinha dela pequenininha no meio, sempre na companhia de alguém. A única hora que a gente talvez ia sozinho era pra igreja, de carro. Chegava lá já tinha gente. Sim. Eu voltava pra casa, deixava ela na casa dela e ia pra minha casa. Né? Então foi isso, foi esse trabalhar de Deus. A É gente uma pessoa que veio do mundão, não é fácil, não. Eu também, isso, eu passei por isso. passou, né? Passei por isso. E que é mais difícil, Muito. né? Então a gente tenta orientar, né, pastor? Mas e aí? Aí a pessoa vai pensar, porque é natural do homem, né? Pensar, desejar, olhar. Agora o que não pode porque aí a gente falou do Antigo Testamento, que tinha a questão lá, pecou, pedejava, praça pública. Agora, Jesus disse, se pensar, se desejar, né? Pensar, já adulterou com ela, com a mulher do próximo, vamos dizer assim. Então a gente tem aquela questão, acho que alguém falou, não sei se foi o Hernandes Dias Lopes, que o primeiro contato, ele é inevitável, né? A primeira visualização é inevitável. O que a gente não pode permanecer, né, olhando, Cobiçando, cobiçando, desejando. desejar, e porque aí vai, Ir lá em casa, aí já. aí o pecado vai ser concebido, né? E tá em alta esse assunto aí, né? Esse Tá em alta, né? só tá em alta, né? Parece. Isso daí nação é pecado ou só a cobiça? Como é que é? O desejo é Desejo. tentação, cobiça, né? E o pecado, né? É. Se tem diferença, distinção entre eles, né, pastor? É. Você quer fazer aí o comentário antes da gente estar finalizando aí? Tem o que Tiago vai dizer, né, no primeiro capítulo lá, né? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Né? Então, Tiago vai dizer isso daí. Então, essa questão do erro de alvo, né, com o que está dizendo aqui, quando a sua concupiscência, porque assim, quando a gente fala de tentação, o próprio Weilheit ele vai tratar da tentação externa e a tentação interna, né? Então, essa tentação externa, né, que o adversário tentou Jesus, tal, aquela coisa toda, Sim. tentação externa. Mas quando essa tentação interna, que aí a Bíblia vai chamar da concupiscência, quando você alimenta isso, gera o pecado. Sim. É alimentar, né? Não cobiçarás, né, não adulterarás, lá o texto da lei dizia, né? Não, aí Jesus diz, eu porém vos digo, se na sua mente você intentar, né, com essa concupiscência, com essa cobiça para uma mulher, você já adulterou com ela. E é verdade, pastor Leandro, porque é o seguinte, eu vejo aquela mulher bonita e sei que ela é casada, né? Mas eu fico desejando, eita, lá em casa, aquela... Se o fato de eu não chegar e der uma ideia só porque eu sei que ela é casada e o marido dela pode me dar umas pancadas, me dar um tiro, me matar, quer dizer, se não fosse esse impedimento, eu faria. Então, quer dizer, no meu coração eu já pequei. Ou se eu também não fosse casado, eu também Exatamente. faria. Pô, se eu não fosse casado, eu... Entende? Pô, mas se minha mulher descobrir, aí eu tô na roça. Então, quer dizer, se não fosse isso, eu faria. Então, eu já pequei. Então, Jesus, ele trabalha do interior já, de dentro, né? O trabalhar dele é assim. Sim, sim. Então, dizer, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência dado à luz, ela gera o pecado, né? E o pecado sendo consumado pela morte. Então, por isso que nós tratamos no livro. Pecado como uma ação, mas como uma intenção também. Então, a cobiça, por si só, ela é pecado. Não tem como negar isso. Ela é um pecado, não tem como. Agora, a questão da tentação, ela é externa ou ela é interna, né?
Porque se ela é interna, ela vai gerar essa cobiça, e aí vai gerar o pecado, e aí vai gerar a morte. Então um abismo chama outro abismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, a questão de se guardar para o casamento. Perfeito. O que você viveu, eu vivi também na minha juventude, porque assim, eu saí do crime das drogas, da prostituição, mas ainda deu tempo de quando eu fui para a igreja, eu era muito jovem, eu era jovem, eu estava com 21 anos, então eu participei de mocidade, de congresso, foi muito gostoso. Sim. Só que aí eu entendi que teria que haver essa renúncia. Então, tanto eu como a minha esposa, né, na época minha noiva, nós renunciamos, né? Um namoro santo, né, também dessa pegada aí. Não ficava sozinha para casa dos irmãos. Quantas pizzas eu não paguei? Meu irmão, vai fazer o quê? Vamos para casa, vamos comer uma pizza? Vamos para quê? Para eu ficar lá com eles. Não ficar sozinho, então a gente vigiava. Mas é aquilo que você falou, Deus preparou tudo. Festa, casa, tudo, não nada. Então vale a pena. Hoje você, Sim. podemos falar para os jovens, cara, vale a pena renunciar. Verdade. Vale a pena servir a Deus. E dá para servir a Deus com santidade. Se a gente conseguiu, né, que a gente é melhor que eles. Exatamente. É possível. Eu e o pastor Leandro somos um exemplo que é possível ter um namoro santo e abençoado por Deus. E aí sim, o sexo no casamento é prazeroso, é sem culpa. Porque se você faz fora do casamento, a primeira coisa que vai acontecer é a culpa. Verdade. Pecado. Verdade. Você vai sentir aquele elo entre você e Deus quebrando na hora. Verdade. Na hora você vai se satisfazer, aquela coisa momentânea, mas o elo entre você e Deus quebra na hora. Porque o pecado ele traz a separação. Exato. Entendeu? Mas isso não é o fim. Mas até você. É como se. O sentimento é como se você vai lá pro final da fila. Oh, meu Deus, vou começar tudo de novo. Me perdoa. E esse relacionamento pode ser que também não vá pra frente, porque, né, realmente não é um relacionamento santo. Exato. Né? Então, é de suma importância. Vocês se guardando, vocês vão ter um namoro santo e um casamento santo. A Bíblia diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Então, esse é o plano de Deus para o casamento. Glória a Deus, pastor. Pastor, que bênção, ó, receber você aqui mais uma vez nesse bate-papo, pastor. Olha, e eu creio que haverá outras vezes, vou te chamar mais vezes, né? Tem que ver na agenda, né, do homem aqui, né, gente? Porque o homem tem uma agenda extensa, Misericórdia. é professor, né, teólogo, pastor de igreja, né, que cheira a ovelha, né? Não é aquele pastor que chega pela portinha de trás lá do... Nem tem lá na minha. Nem tem porta de trás, né? Vai passar, tem que passar, tem que passar. Então é aquele pastor que tem contato com as ovelhas, né? Que tem testemunho, tem Deus, né? Na sua vida, na sua família. Eu creio que Deus tem muito mais para fazer através da sua vida. Pastor, aqui conosco, aqui em outros podcasts que eu creio que vão te chamar também, né? E pastor, não posso finalizar aqui antes de falar mais uma vez do livro. Eu até vi uma frase aqui já nas primeiras páginas aqui, ó, de William Gurnall. O pecado promete liberdade e escraviza, promete vida e mata. E ó, outras frases como essa, como o pastor disse aqui, aplicações para o cotidiano, né, o cotidiano da nossa vida, prática aí, né, de fé e prática na presença de Deus, você vai encontrar aqui nesse livro, né, de autoria do pastor Marcos Campos. Pastor, como que faz aí, pastor? Né, mostra aí para aquelas câmeras ali, como que faz para adquirir, pastor, o teu livro, por onde? Pode falar das suas redes sociais, pode falar do instituto, pastor, aqui, Maravilha. pode falar, é liberdade. Gente, para quem quiser adquirir esse livro, você pode adquirir, você me liga, pode pegar o meu contato aí, né, no WhatsApp, né, 11 9 5773 2103. 11 9 5773 2103. Você pode me ligar e aí a gente vê como que faz aí. Eu posso enviar pelo motoboy, ou eu mesmo, se for próximo lá na região aqui, ABC, Zona Leste, eu tô perto aqui. Eu tenho entregado para um monte de pessoas. É mesmo? Eu tenho Mauá, fui entregar livro. Glória a Deus, que bênção. Então, as minhas redes sociais lá no Instagram é Marcos_Dunamis, você pode me encontrar lá também nas minhas redes sociais. E o livro tá baratinho, R$40. Por enquanto, hein? Por enquanto, R$40 você pode adquirir esse livro aqui, tá bom?
Eu sou lá da Igreja Evangélica Assembleia Unida, né, na Avenida Primavera de Caína, 146, Parque Santa Madalena. E também temos ali o Instituto de Educação Teológica Bereano, o IETEB, também na Primavera de Caína, no número 144. Estamos ali, toda segunda-feira nós temos ali o curso básico e médio em teologia e também temos em AV, tá bom? Então, fique à vontade, me procure nas redes sociais. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. A atitude após o fracasso mostrará o seu futuro. Glória a Deus. A atitude após o fracasso mostrará o seu futuro. Por que eu falo isso? Porque Judas traiu, Pedro negou, Tomé não creu. Judas traiu e se afastou do seio da igreja, se afastou de perto dos irmãos e se enforcou. Pedro pecou também, porque tanto é pecado trair como negar e não crer. Sim. Pedro negou, Tomé não creu, mas não se afastaram dos irmãos, permaneceram na igreja e receberam vitória. Então, a atitude após o fracasso determinará o teu futuro. Errou, pecou, não saia da presença de Deus, não saia da igreja, permaneça, persista, lute, renuncie o pecado e Deus vai te levantar e Deus vai te dar vitória. Não se afaste de Deus, não se afaste da igreja do Senhor, fique firme e o seu futuro vai ser glorioso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado. Amém. Fica com essa palavra. Aí não tinha outra forma melhor de encerrar com essa palavra que o pastor já deixou ao teu coração. Eu tenho certeza que esse podcast, toda essa conversa que nós tivemos aqui vai edificar a sua vida. Compartilha, curte, segue lá a gente no canal para que o YouTube, né, o algoritmo hoje em dia, entenda que esse conteúdo é relevante para que alcance muitas pessoas ainda, tá bom? Deus abençoe sua vida, até a próxima. Deus abençoe.